trabalhadores, colaboradores, todos que frequentadores. É muito prazer poder estar nessa noite aqui, dia 10, né? Lembrando que no dia 6 que passou, a casa completando 30 anos, de um daqueles trabalhadores de primeira grandeza da doutrina espírita e da caridade no Brasil. E eu mando aqui minhas felicitações, parabenizo a todos, a casa, em nome de todos os seus trabalhadores, pela perseverança, pelo trabalho sério e o compromisso com a doutrina espírita. Isso é que é muito importante. Então, fica meus parabéns aqui, já pensando já no 100º aniversário. Olha lá, hein? E essa noite, como o nosso irmão falou, nós vamos trazer um tema aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nas advertências que Jesus nos traz, tão presentes no nosso dia, e a doutrina espírita vem nos dar também meios de podermos observar melhor tudo que se acontece, a nossa evolução, a nossa necessidade do amparo espiritual. E lá no Evangelho, as palavras do Mestre, em Mateus 7 ao 15, do 15 ao 20, diz: guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelha e que por dentro são lobos roubadores. Vós os conhecereis por seus frutos. Acaso podem-se colher uva nos pinheiros ou figo nos abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Não pode uma árvore boa produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós as conhecereis pelos seus frutos. E aí já fica bem claro a advertência que Jesus já nos fazia. Naquela época, e como eu disse, até hoje presente, porque aquele que vem no trabalho direcionado ao bem, à caridade, sem interesse, esse está realmente no caminho, recebendo as ordens de Deus, como é que diz na encarnação, e os ensinamentos de Jesus. E são tidos como profetas, mas o que vem a ser profeta? Voltando ao tempo dele lá, é comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram assim, com o mesmo significado, quando na realidade nós vemos, né? Predizer, eu posso predizer algo, mas sem aquele compromisso de dizer que aquilo vai acontecer. Já as profecias de Jesus, vamos colocar que as palavras dele tinham um amparo como é que se diz? No correr natural, no desencadeamento dos fatos, quando ele nos anunciou o Consolador prometido, que viria 18 séculos depois. Só com a mensagem, através de Deus, ele poderia nos dar esse conforto, que nós teremos que ter a paciência e o entendimento para chegar. No sentido evangélico, a palavra profeta, enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Revelar as coisas de Deus e os mistérios ocultos da vida espiritual. Temos os nossos profetas aqui, aqueles que foram praticamente contemporâneos nossos, tivemos o Chico Xavier, o nosso irmão Jerônimo, e o nosso maior, que é Jesus, que com a missão, quando diz Deus com a missão de instruir os homens, e nós precisamos dessa instrução. Na nossa condição de mundo de provas e expiações, ainda estamos sujeitos a essas mazelas, ainda estamos sujeitos ao egoísmo. Então Deus nunca nos abandona, e precisava que isso fosse dado uma continuidade, desde a revelação lá, até antes de Jesus, quando Moisés já vinha trazer para um povo endurecido, que nós vamos falar mais adiante. Mas ele não nos abandona. E vem nos esclarecer. Quando abre os olhos e ouvidos, é para que nós observemos mais. Tudo aquilo que vem de Deus e Jesus vem trazer para nós é para o nosso engrandecimento, é o trabalho. A própria doutrina espírita, através do ensinamento dos espíritos, que vem nos esclarecer cada vez mais. Não tenha dúvida que desde que nós nos debruçamos ao trabalho espírita, às leituras, nós já nos melhoramos muito. Já nos melhoramos. Temos muito ainda que melhorar, mas já temos um progresso considerável. Agora temos aqui Peraí, deixa eu ver aqui que agora ele... não quer passar. Missão dos profetas. Coisas da informática, né? Tá? Missão de atribuir aos profetas. Espera aí, gente, deixa eu ver que eu tive Por mais que a gente cuide, o computador sempre apronta com a gente, né? Ele travou. Mas, para isso, ele não vai me travar, porque eu já fui previdente, já salvei aqui também no celular. Se ele não quer, não vai ser por causa dele.
Vamos lá, vamos continuar aqui então. E essa tarefa dos profetas, na verdade, ela já vem trazendo conforme a nossa condição, o nosso progresso, para que nós pudéssemos entender essa missão. Tão pouco a gente vai absorvendo, mas é de pouco em pouco que nós vamos chegando até lá. Deixa eu abrir aquele, que já que o computador ali não quis me dar continuidade, eu vou continuar aqui por esse. Tá. Então, a missão dos profetas. E lá na questão do Livro dos Espíritos, a questão 624, Kardec perguntou: qual é o caráter do verdadeiro profeta? E os Espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos conhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Aí aqui, podemos conhecer pelas suas palavras e suas ações. Todo aquele que se serve, de repente vai querer colocar palavras bonitas, mas não consegue executar aquilo. E nós conhecemos o verdadeiro profeta, a doutrina espírita nos deu mais essa condição de conhecermos, justamente por isso, pelas palavras. E nós temos à nossa volta tantos que não foram. Nessa noite eu posso até me dar o prazer de citar bastante os exemplos de Jerônimo Mendonça, porque aqui está, nós conhecemos ele por suas palavras e suas ações. Um irmão nosso, que mesmo diante das dificuldades físicas, ele esteve lá, esteve no trabalho, ele levou longe a tarefa meio com toda alegria. Esse é o caráter do verdadeiro profeta. E aí eu lembro do Chico Xavier também. Vamos citar o exemplo do Chico. Chico, ele uma vez recebeu lá em Pedro Leopoldo um escritor do qual ele tinha um livro de cabeceira, é Pietro Ubaldi. Pietro Ubaldi fez o livro, ele escreveu o livro A Grande Síntese, e o Chico tinha esse livro. E quando chegou lá, Chico começou a homenagear o anfitrião e falou para ele que ali estava o espírito da mãe dele, nome Lavínia, e que ela estava ali e queria dar um abraço. E Pietro recebeu aquilo com carinho, e ela se referiu, o espírito se referiu a ele como Mio Garofanino, esse é meu pequeno cravo. E ele identificou que era assim que ela chamava na infância. Logo depois, vem um outro espírito do filho dele, Franco Ubaldi, identifica e diz que foi filho dele, e ele identificou sim, ele havia desencarnado ao norte da África nos combates da Segunda Guerra. Mas aí veio um pequeno desencontro. Foi quando ele falou que estava ali um espírito que se identificava com Maria, tinha sido uma irmã dele. E aí o Pietro teve um pouquinho de desconforto, falou: olha, tem uma irmã Maria, mas ela ainda está lá na Itália, ela está viva. Mas o Chico rapidamente sintonizou e lembrou a ele: não, Maria é o espírito de uma irmã sua que desencarnou quando você era criança ainda. Aí ele identificou, passou o mal-estar. Mas o que nós tiramos desse tipo de fato é uma missão de Deus, porque a espiritualidade percebe como estaria o coração daquele homem que viera fazer aquela visita, tiveram a oportunidade de passar em Pedro Leopoldo para se reconfortar. Então o Chico não precisaria passar como um profeta para poder se mostrar, não. Era na sua humildade que a espiritualidade trabalhava. E Pietro realmente reconheceu aqueles ali. Nada melhor de um conforto trazido por enviados de Deus para que nos acalente o coração. Sabemos que os nossos parentes, aqueles que foram consanguíneos, e até nossos amigos, já que nós temos todo o parentesco espiritual, se encontram bem lá do outro lado, onde nós ainda temos as nossas dúvidas, né? No tempo dos judeus, a ideia, um homem pode então ser profeta sem fazer profecias. Encaixa mais. Porque ele pode ser um profeta, um enviado de Deus que traz a mensagem, não precisa fazer aquelas profecias, porque isso aí levou até para o lado esdrúxulo da coisa. Quando lá esbofeteavam Jesus, né, no calvário dele, no martírio dele, alguém grita: fala, Messias, professa aí quem te bateu, como se aquela adivinhação fosse algo. Então eles utilizavam assim, que o profeta tinha que adivinhar as coisas, não. Era a orientação que ele trazia de Deus, e a orientação que ele trouxera que está presente até hoje para nós. Principalmente o retorno, nós que estamos aí nos debruçando na doutrina espírita. Vemos as verdades que nós encontramos ali no Livro dos Espíritos, né, em relação à parte filosófica, e depois viera a parte científica com o Livro dos Médiuns e o Evangelho para acalentar. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele resumiu boa parte dos ensinamentos, mas dentro daquilo que nós precisávamos para ter esse entendimento e podermos fazer essa diferenciação. Basta que o bom senso, né, nós consigamos entender esse caráter de profeta.
Os profetas viam o futuro, sejam por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Sim, a fim de transmitir advertência. Algo que fosse acrescentar naquelas almas, que ele pudesse seguir essa trajetória com confiança, fé na vida futura, confiança em Deus. Que ele pudesse saber que o destino dele não estava só reduzido ali àquele sofrimento, que a bondade de Deus é muito maior. Tendo se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Aí eu faço uma projeção de algo que vai acontecer. Acontece, eu sou um profeta? Quando o Chico Xavier falou para nós que ele iria desencarnar num dia que ele estava feliz, ele recebeu a mensagem de Emmanuel. Nós sabemos que os espíritos estão sempre em relação conosco, pergunta 459. Seria isso? Essa adivinhação que ele faria, que é desencarnar num dia que estivesse feliz? Então nós vemos que a profundidade de ser profeta dentro do conhecimento da vida espiritual é muito maior. Quanto aos prodígios, isso aqui vai direto, uma advertência àqueles que se destacam, quando se colocam acima, ou seja, na importância maior do que o próprio ensinamento que tem que trazer, que se destacam, e aí Jesus nos adverte. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes para enganar os escolhidos. Marcos 13, 22. Essas palavras alertam para o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Nós vemos que é o seguinte, a própria influenciação. Nós temos um determinado ciclo de trabalho, temos ali aquele nosso irmão que é líder, comprometido com Jesus, mas por influências que podem acontecer, nós sabemos que as influências espirituais podem acontecer, ele pode ser influenciado e ser levado pela vaidade, e é ali que ele é escolhido para que ele possa modificar aquele propósito. Então nós vemos que temos que ter cuidado, porque algo que ele faz, a nossa imposição de mãos, tem algum milagre aqui? Tem algo diferente? Não, nós trabalhamos com as energias da natureza, com as forças, os fluidos. Jesus impunha a mão. A própria homeopatia, antes do conhecimento da doutrina espírita, já era imposição de mãos. O que tem de milagre aí? Mas, de repente, se faz uma dispersão de energias, faz o trabalho e aquele se torna um prodígio. Basta que nós estejamos de forma atenta, observando, porque tudo é dentro da lei da natureza. No sentido teológico, os prodígios são milagres, fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Acima das leis de Deus? Qual o consentimento daria? Se fosse acima de Deus, só Deus poderia mudá-las, e não as criaturas. Então, os milagres, depois que nós conhecemos os seus verdadeiros, as suas origens, sabemos que os milagres não existem. Até mesmo porque, se nós, criaturas, tivéssemos a capacidade, a possibilidade de modificarmos essas leis de Deus, nós faríamos o quê? Muitos. A vida eterna, então a longevidade. Eu queria viver 500 anos, se eu pudesse modificar, que meu organismo, as células não fossem se desgastando, que eu pudesse ver bastante tempo para poder aproveitar, os prazeres da vida carnal, seria isso. Mas estaríamos indo contra essas leis de Deus. Porque está lá, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Progredir sem cessar na carne e no espírito, que o espírito tem que progredir para alcançar a sua plenitude, alcançar a felicidade. E Deus não daria a seres, às suas criaturas, a possibilidade de derrogar as suas leis. Mas muitos ainda, por conta disso, se acham, quando adquirem determinado grau de notoriedade, um determinado ciclo, aí vão profetizar. E aquilo que acaba dizendo, acaba virando algo, uma lei para aqueles que o seguem. E a doutrina da fé raciocinada e do bom senso da razão faz com que nós observemos aquela velha máxima. Entre aceitar 10 verdades tendo uma mentira no meio, eu prefiro recusar todas. Porque a observação foi o pilar básico que Kardec usou. Quando ele teve de frente a frente com os fenômenos das mesas girantes, ele foi observar toda a condição física antes de falar qualquer coisa. Não prodígio, ele observou dentro das leis da natureza, para que depois conseguisse, sim, elaborar tudo aquilo que ele trouxera para a gente. O simples bom senso nos diz
Ele não pode ter dado a seres perversos inferiores o poder igual ao seu, ainda menos o direito de desfazer o que ele fez. Semelhante princípio, Jesus não consagrou. Jesus falou que fez milagre quando na condição de Lázaro? Não. Lázaro se encontrava num estado de letargia, algumas partes do corpo dele estavam já na condição de necrose, sim, mas ele, poucas vezes que ele usou imperativo, mandou abrir a porta, porque ele usava imperativo para essas atitudes, para no livre-arbítrio, não. Abriu lá, tirou a pedra e, restabelecendo os princípios vitais dele através dessas energias da natureza, da capacidade que ele tinha, Lázaro retomou, porque ele não estava desligado do corpo, não houve o desligamento. Se houvesse o desligamento, os elementos já dispersos, não teria como voltar. Em algum momento, Jesus fez milagre? Assim, nessa situação, não. Ele trabalhou com aquilo que o Pai deixou para nós, e ele tinha essa capacidade de recuperação. Nós colocamos nossos irmãos nos tratamentos e vamos, através do passe, recuperando tudo que ele precisa com o tempo. Jesus tinha essa possibilidade. Ali, no momento imediato, ele restabelecendo Lázaro, e o Lázaro saiu, e aquilo ficou visto como milagre. Existe um livro, Lázaro Redivivo, que é o primeiro livro já do pseudônimo Irmão X. E esse livro narra a trajetória de Lázaro depois do retorno, que ele era visto como aquele que veio das trevas e o homem que passou pelo milagre. É que o entendimento ainda era reduzido para, dar o conhecimento da época, não tinha entendimento do qual seria o processo que ele passou. Vamos continuando no Evangelho. O espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, e tais prodígios escolhidos deixem-se enganar. É aquilo que eu falei. Um espírito de uma ordem inferior pode tentar influenciar aquele nosso irmão que, de repente, dirige um grupo. Eu cito outro livro também nisso aí, aconteceu na Casa Espírita, quando aquela infiltração tentava alcançar o trabalho, principalmente na questão mediúnica, não conseguindo atrair nossa irmã Márcia, se não me trai a memória, tentaram pegar lá o marido dela, que era de uma outra, de uma outra religião, e lá, através da influência, para que ele chegasse em casa e levasse aquelas mais influências para ela. Aí nós vemos. Já pensou se um espírito nessa condição tivesse a mesma possibilidade de realizar esses prodígios tidos como um milagre? O que não faria? Fazer o que Deus faz. Os prodígios, os milagres, não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam ainda, nada distingue os milagres dos santos e dos milagres do demônio. Não teríamos distinção. Ele poderia muito fazer prodígios que, de certa forma, iriam agradar aquela minha índole, aquele meu lado ainda, de uma, como é que se diz, de uma deficiência que eu estou tentando tirar nessa encarnação, trazido de épocas anteriores. Por exemplo, despertar em mim o egoísmo, o orgulho, a avareza. Quando nós nos sintonizamos com a espiritualidade superior, espíritos verdadeiros enviados de Deus, eles vão nos induzir ao bem, mas se nós modificarmos nossa sintonia, podemos abrir espaço para esses. E no momento da tormenta, podemos ser levados até num fato que seja devida como é que se diz? Bem corriqueiro, mas acharmos que aquilo é um prodígio e ficarmos inebriados com uma facilidade tudo. Por isso que a observação de Jesus, dos falsos profetas, que vêm como lobo, como cordeiro, mas são lobos rapaces. E o Evangelho, pautado nesses ensinamentos, é o nosso principal manancial. Gente, é o principal recurso que nós temos, o nosso livro de cabeceira, todo dia uma leitura do Evangelho, a prática do Evangelho no lar, isso é muito importante, toda semana aquela reunião, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Mas eu faço o Evangelho, não tem ninguém em casa para fazer. E seu anjo da guarda, seu espírito protetor, que vai estar lá junto contigo? A presença de Jesus. Nunca estamos sozinhos, meus irmãos. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por algo sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Quando não se conhece a causa do fenômeno, é milagre. É algo que eu não sei. Muitas vezes agia-se assim no passado. Isso aí é um mistério de Deus, não vou falar porque não tem. E aceitava. A partir do momento que nós vamos conhecendo a causa, vamos dar o efeito ali, o que corria, em relação às manifestações das irmãs Fox, que começaram ali por 1848. E foram se expandindo, chegou mais à frente, vieram as mesas girantes nos salões de França.
O codificador ali, até então, ele não conhecia as razões, então ele respeitava aquilo, mas as pessoas não se divertiam com aquilo ali, mas não tinham a natureza da profundidade e a mensagem que aquilo viria a trazer para a gente. A partir do momento que conheceram, conhecer a causa aplica-se uma lei da natureza. Aí sim, conhece a causa de um fenômeno, a lei da natureza. Ali os espíritos se manifestavam. Opa, a questão filosófica veio, precisavam de uma comunicação. Dentro do contexto espiritual, o livro dos médiuns e a nossa parte científica, que é a relação do mundo material com o mundo espiritual. E o que nós absorvemos dessa relação é justamente a questão científica, os ensinamentos que podemos tirar. E foi aí que o codificador foi trabalhando, para tirar os ensinamentos ali, proveitosos. Pegaram-se vários ensinamentos, mas aquilo que vinha de Deus, da parte que vinha realmente agregar no propósito de Jesus anunciado lá 18 séculos atrás. E os fatos sobrenaturais se restringem ao conhecimento das leis científicas. Fatos sobrenaturais é uma expressão que nós não usamos, né? Nós vemos aí, fantasiosamente usam, mas fatos sobrenaturais, fatos que sobrepõem as leis de Deus, não. Todos eles, de forma sabida, vão sendo esclarecidos. Alguns são esclarecidos até a nossa condição de entendimento. Outros não, outros a gente ainda demora tempo para entender, precisamos de muito estudo, é por isso que essa doutrina é uma doutrina que ela é elaborada, é uma doutrina que é aprofundamento, precisa estudo para que nós nos dediquemos ao trabalho. Do que adiantaria ali o codificador buscar as causas daqueles fenômenos que estavam acontecendo se isso não tivesse um proveito? Mas tudo encadeado dentro da permissão do Pai, para que o esclarecimento viesse. Porque nós vamos ver lá atrás uns fatos que aconteciam mais adiante e que realmente a gente via que se fosse continuar aquele pensamento, nós não teríamos esclarecimento. Aqui diz: os homens têm a ambição de dominação de certos conhecimentos, visam prestígio e um poder sobre-humano sobre uma pretensa missão. É aquilo. Ele realiza determinados fatos em que a causa não é conhecida, ele já se coloca numa importância maior, exercendo influência sobre aqueles que o seguem. Esse seria o escolhido para o trabalho com Jesus, mas isso aí leva ao orgulho, atiça a vaidade, a pretensa ideia de se tornar um destaque, mais do que aquilo que vem trazer. Meus irmãos, eu costumo dizer, a doutrina espírita, todos nós que estamos fazendo, temos a nossa obrigação, a nossa parcela dentro da obra do Pai, a nossa responsabilidade. Nunca devemos pensar que aquele que traz uma tarefa, ele pode ser mais destaque do que aquele assunto que ele traz, a mensagem espiritual que ele traz. Independente de que esteja, eu costumo falar. O importante é a mensagem. Está devidamente estribada na caridade da doutrina espírita, é elevada. O destaque não pode ser simplesmente quem vai trazer. Porque nós temos muitos profetas nossos, muitos irmãos aí, que no anonimato mas fazem um trabalho grandioso, que não tem um destaque, trazem mensagens profundas, exemplos profundos para nós, e nós muitas vezes não damos esse valor. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres bem mais sérios, são de ordem moral. Na nossa atual situação, nós vemos que a intelectualidade ela avançou, mas a moralidade encontra-se ainda em certa baixa. Quantos não são os casos da intelectualidade utilizada para o mal? Então, nós precisamos desenvolver para chegar à perfeição. A moralidade e a intelectualidade tem que ser equilibrada, mas isso ainda não acontece na nossa atual condição evolutiva. Muitas inteligências são usadas para o mal, para benefícios próprios, em prejuízo de outrem. E isso não acontece de agora, já acontece de muito tempo. O Chico Xavier, pegando outro exemplo dele aqui, foi aquele exemplo do enviado de Deus compromissado conosco, com a doutrina, com o trabalho. Ali pela década de 30, quando ele ainda estava ali sobre os olhares atentos de Parnaso de Além-Túmulo, as pessoas estavam vendo aquilo ali que era um prodígio do Chico e convidaram ele para várias coisas. Ele teve perseguição de repórteres da revista Cruzeiro, acadêmicos, né, lá do Rio de Janeiro, da ABL, vieram investigar tudo isso. E o Chico, o menino simples, fora convidado porque um homem chamado José Álvaro dos Santos o viu lá em Pedro Leopoldo, trabalhando atrás de um balcão, e resolveu
prometer a ele empregos melhores em Belo Horizonte, mas isso tinha uma outra intenção, tinha uns interesses ocultos por trás, era tirar o Chico daquele trabalho. E o pai do Chico também ficou interessado por isso, ganhar mais, o filho ajudar a família, e o Chico acabou indo. Chegou em Belo Horizonte, ele ficou lá por 3 meses. E esse homem só enrolando, não, vai sair o emprego, e nada. E nisso o trabalho ia ficando parado. Chico não perdia as orientações de Emmanuel. Até que um dia, o Chico resolveu, 3 meses depois resolveu, não, eu agora vou voltar. Foi pegar o trem para retornar, e, inclusive, na estação, esse cidadão mandou 2 agentes dele lá para demovê-lo da ideia, e o Chico estava vendo que não ia para frente. Mas sabe qual era a intenção dele? Ofereceu vantagens ao Chico, bom salário, falou que o emprego ia sair, com as vantagens todas, mas o que eles queriam é que o Chico participasse em 2 reuniões amplas, uma no Colégio Normal e outra no Teatro Municipal. Queria que o Chico dissesse, ou seja, desfizesse daquela obra, que aquilo ali não era dos espíritos, aquilo ali saiu da cabeça dele. O que o Chico fez? Ele aceitou? Não, porque ele tem um compromisso com os ensinamentos de Jesus, é o enviado de Deus. Ele não aceitou aquilo e voltou lá para Pedro Leopoldo, continuou na sua humildade atrás do balcão trabalhando, e continuou trabalhando também nos livros. Então nós vemos que em momento algum ele já tivera várias vezes de ser chamado a vaidade, ao orgulho, e o Chico passou por tudo isso. Que é um exemplo maior, próximo nosso, de um espírito comprometido com Deus, que veio trazer as ordens de Deus para nós. E aí, falando do Chico, nós vamos subir um pouquinho mais, né, o patamar. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta deles: veio de Jesus. Não precisava falar mais nada, né? É o nosso modelo e guia. Jesus tem todos esses atributos, e atributos muito maiores, que nos servem de modelo, de guia. É o nosso salvador das nossas horas de dificuldade, trouxe uma pleiade, direcionou o trabalho de Ismael aqui na Pátria do Evangelho, e com certeza direcionou todos esses nossos irmãos que fazem parte dessa pleiade, tanto do século XIX quanto do século XX, que vieram trabalhar. E aqui diz: Jesus é, para o homem, o tipo de perfeição moral que se pode aspirar na humanidade. Vê bem, ele fala em perfeição moral. Perfeição moral é o que mais atinge a humanidade. Vamos dizer que a intelectualidade não pesa, sim, mas temos espíritos que já trazem a bagagem e, com a sua capacidade na reencarnação, ele consegue botar em prática a moralidade. Na história de Eurípides Barçanufo, tinha um médium chamado Aristides. Aristides era um médium que, na parte intelectual ali dele, da cultura, ele ali naquela encarnação não tinha, mas tinha consigo a moralidade, que fazia de um dos grandes médiuns do trabalho espírita. Através de Aristides veio a mensagem de Vicente de Paulo para Eurípides Barçanufo. E Jesus vê, no caso aqui, da moral que a Terra pode aspirar. Caríssimos irmãos espíritas, nós estamos na nossa luta constante contra as nossas más tendências. Na luta pelo aperfeiçoamento, melhoramento, para que nós chegamos na Terra de uma forma que saímos daqui melhorados. A nossa luta constante pelo equilíbrio da intelectualidade, da moralidade. No entendimento, na perspectiva de galgarmos um planeta melhor, ainda estamos em provas e expiações, mundos intermediários, e a nossa luta é essa, porque nós não viemos a passeio. Nós viemos a um trabalho sublime junto a Jesus. Permita-nos, o Pai, dar condições de chegarmos um dia próximo, nem que seja a 100ª, milésima parte de espíritos de uma nobreza, como Bezerra de Menezes, como Jerônimo, o próprio saudoso Divaldo Franco, num trabalho, esse mais recente nosso, o Chico Xavier, que são os verdadeiros profetas, pelos seus atos e pelas suas palavras. Outra citação do mestre, que amparada no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: não acrediteis em todos os espíritos. E é verdade.
Depois que nós vamos conhecendo as nossas reuniões mediúnicas, nós vemos ainda quantos dos nossos irmãos ainda se encontram à deriva, né, do ensinamento, do trabalho, que ainda ali vão pedir auxílio, alguns ainda perseguindo outros irmãos e são atendidos. E diz aqui: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Se têm, com acento. João, 1ª Epístola, 4, versículo 1. Se têm levantado no mundo muitos falsos profetas. Para aquele que faz fulgurar na sua consciência a lei de Deus, que está escrito na consciência, conforme lá a pergunta 621, que está escrito a lei de Deus, sabe que agir dessa forma, ele tá agindo sem caridade para o seu semelhante. Vai adquirir responsabilidades futuras na forma de enganar ou criar expectativas no seu semelhante. Criando palavras, criando até certos compromissos que ele mesmo não consegue arcar. E essa advertência vem desde lá daquela época, mas está presente em nossos dias. Nós, meus irmãos, temos que nos vigiar até pelas nossas palavras. Quando estamos diante de um trabalho tão enobrecedor, como eu coloco aqui, os dirigentes, trabalhadores de casa, divulgadores da doutrina espírita, temos que estar vigilantes a isso, para que nós não incorramos em erros, até em concordar nas condições dessas falsas profecias que se passam por aí. E eu aqui entro nesse exemplo. Eu vou ler os 2 trechos e vamos ver o que o Allan Kardec falou para a gente mais à frente. Aí, era uma ideia de querer contradizer a doutrina espírita, dizer que para não se acreditar no espírito. Mas por quê? A doutrina espírita ela nos dá o respaldo, ela vem nos trazendo as causas, esses efeitos que temos, ela vem mostrar as causas para a gente. Se eu sofro agora, eu tenho um passado a expiar. Se eu estou vivendo uma felicidade mesmo provisória, eu tenho porque está na lei de causas e efeitos, nossos méritos não se perdem. Já pensou se fosse assim, simplesmente desencarna, o corpo vai para a terra e se perde tudo? Não, a bagagem fica no espírito. E aqui nós temos 2 casos que muitos se prendem lá ao Antigo Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 18, do 9 ao 12, diz, quando Moisés dizia, que é por aqui que se pauta, que Moisés proibia, né, lidar com os espíritos. Quando entras na casa que o Senhor teu Deus te der, aprenderás a fazer somente abominações daquelas nações, ou seja, deixar para lá aqueles maus costumes. Entre ti não se achará quem se faça passar pelo fogo o seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, mortos na carne. Nem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Aí se prendem a essa colocação de Moisés. A doutrina espírita é uma doutrina perniciosa, que fala com os mortos. Alguns dizem que a doutrina espírita é a doutrina da morte, pelo contrário, é a doutrina da vida, da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas lá atrás mesmo, em Números, capítulo 11, do 24 ao 30, tem lá, deixa eu aumentar aqui agora um pouquinho, porque a letra ficou pequena estava no computador, ficou pequena aqui, ó. Aí nos diz, e saiu Moisés e falou as palavras ao Senhor, ao povo, e ajuntou 70 anciãos do povo e pôs em roda numa tenda. Juntou 70, vemos bem, pegou o total. Então o Senhor desceu da nuvem e lhe falou, tirando o espírito que estava sobre ele e pôs sobre eles os 70 anciãos. Aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. E assim acontece, profetizaram, ficaram ali. Mas aqueles que não conseguiram dar continuidade a esse compromisso dele, não ficaram mais. Que nós vemos, vamos botar nosso contexto, todos cristãos, mas nem todos são espíritas, cada um tem a sua forma de ver. Até o que é espírita mesmo, ele vai chegar o momento certo, o momento em que vai germinar para ele entender melhor os propósitos da doutrina, se tornar um trabalhador, né, algo que ele tivesse medo, dentro da mediunidade, vai lá, vai ser um servidor. E aqui segue. Porém, no arraial, ficaram 2 homens, um de nome Eudade e o outro de nome Medade.
E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam escritos entre todos que saíram da tenda. Eles permaneceram fiéis ali ao trabalho com Jesus. Vamos dizer assim. Eles permaneceram ali, eles repousaram o Espírito, eles ficaram firmes ali no compromisso com a espiritualidade e estavam de boa índole, de boa fé, para que aquilo não fosse utilizado de forma errada. Aí vamos retornar. E profetizaram no arraial. Então o moço correu e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Naum, servidor de Moisés, um dos jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés proíbe-lhe, como se fosse uma proibição. Mas sabemos que Moisés já veio abrindo o caminho para Jesus até chegar a nós. E, porém, Moisés, nessa resposta, disse-lhe: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu. E aí nós vemos que ali ele não proibia, ele só chancelava o que era sério. Se todos fossem realmente, né, da seriedade, quisera que o povo fosse assim. Vamos nos colocar nesse contexto. Nós, na maioria das vezes, viemos da doutrina, né, que predominava, mas até que os nossos questionamentos continuaram, nós vamos bater no dogma filosófico da reencarnação. E quando nós conhecemos todos esses princípios, não conseguimos entender a justiça de Deus sem a reencarnação. Se nós iniciarmos um diálogo com um irmão nosso que seja, a respeito disso, diálogo, não digo debate, diálogo. Quem fazia os debates bem calçados era Chico, Kardec, Eurípides, nós não. Mas, primeira coisa que eu pergunto ao meu irmão: você acredita na reencarnação? Se ele disser que não, nem leve adiante. Porque ele não acredita naquilo que nós podemos considerar o básico para comprovar essa justiça de Deus. Mas aí, vamos lá no livro que é o Espiritismo. O terceiro diálogo de Allan Kardec com o padre no livro. A letra aqui ficou novamente pequenininha. Vamos voltar aqui. O padre fala o seguinte para ele: a igreja proíbe as comunicações com os espíritos do mortos. Espíritos do morto, né? Então, mortos na carne. Porque elas são contrárias à religião, como formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Aqui eles já botam uma coisa: condenada por Moisés e pelo Evangelho. Vimos que Moisés não condena de todo. E condenada pelo Evangelho. E olha a resposta desse espírito preparado, chamado Allan Kardec, com toda, como é que se diz, com todo cuidado, com toda a sua educação e preparo. Ele diz: peço-vos perdão, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Ela se acha somente na lei mosaica. Agora vê, Allan Kardec, ali, ele fala de uma forma carinhosa com aquele detrator, porque os detratores, aqueles opositores, nos ajudaram a fortificar o trabalho espírita, a dar mais consistência para que ele pudesse pesquisar mais e o estudo cada vez se aprofundar. Então ele diz que não está presente no Evangelho. Utilizar a palavra Evangelho, nós procuramos, não tem nada que proíba. Aliás, o Evangelho exercita o nosso livre-arbítrio, mas não tem nenhuma proibição. E aqui embaixo chama atenção: a proibição feita por Moisés tinha, então, a razão de ser, porque o legislador hebreu queria que o seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito, entre os quais o de tratarmos era objeto de abusos. E aí entra, assim, as vantagens, os abusos que se tinha, através de persuadir. Se eu posso fazer os milagres, eu tenho o poder até de lhe destruir. Eu falo direto com Deus, eu posso lhe causar medos, assombros, pedindo as trocas. Jesus nos ensinou: dai de graça o que de graça recebei. E esses abusos, ainda incrustados na humanidade, até tempos presentes acontecem. Judas Iscariotes, conhecido como traidor, num livro de Humberto de Campos, não me recordo, não sei se é Crônicas de Lenturmo, não me recordo, fala para ele que ele era visto como traidor por causa das trocas das moedas que ele deu, mas a intenção não era essa. Só que, e ele falou que até hoje nós vendemos Jesus. Então, são as trocas. Digo no sentido amplo: vender Jesus, as trocas, as próprias vantagens que se tira por se ter uma admiração, é o cuidado que Jesus trouxe lá e até hoje vem. Mas como ele não nos deixou órfãos, não nos deixou desamparados, ele, através do Consolador prometido, nós nos esclarecemos. O Espiritismo não produz milagres nem prodígios, pelo contrário.
Ele vem esclarecer dentro da possibilidade tudo que está na lei da natureza. Assim como as ciências materiais vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar as leis desconhecidas daquelas que regem a relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, que, quanto às leis científicas, são as leis da natureza. E aí é que está, ele vem revelar aquelas leis que nós não conhecíamos. Nós vamos observar quando as obras chegaram. 1857, o Livro dos Espíritos, a questão filosófica. 1861, Livro dos Médiuns. Porém, no meio teve a obra O que é o Espiritismo, a brochura O que é o Espiritismo. Entre outras obras que tiveram, a Revista Espírita, tudo. Então, houve o trabalho de esclarecimento ali. O que é o Espiritismo nos esclarece, por quê? Para que nós nos preparássemos nesse campo, nessa lacuna da ciência que viria das comunicações, para nos prepararmos para entendermos o Evangelho. A luta de Bezerra de Menezes, por exemplo, quando ele assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, era justamente que queriam separar místicos dos científicos, e Bezerra não poderia ver um espiritismo sem a questão do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, de um lado, e o Evangelho do outro, porque a caridade está no conhecimento que Jesus traz para a gente. O que ele bota a caridade? Que ele nos esclarece. Muitos têm a caridade como a esmola que é dada. Jesus é a benevolência, a indulgência e o perdão, que são sentimentos, ressentimentos da alma, não precisa. A caridade, nós nos esquivamos da caridade, muitas vezes, eu não posso fazer isso porque eu não tenho recursos. Espera aí, a caridade é muito mais profunda do que isso. É esse esclarecimento que tem. O Espiritismo destrói ainda o que permanecia sob o domínio do maravilhoso. O domínio do maravilhoso, aquilo que tinha ainda os dogmas galgados, principalmente, né, na religião vigente, que, não, isso é mistério. Missas em latim, padre de costa, e as pessoas escutavam tudo aquilo, mas não tinham noção, só quando foram abrindo os olhos. Isso até está na vida de Eurípides, que eu conto aqui. Mas vamos lá ao Livro dos Médiuns, na nossa parte científica. O Livro dos Médiuns, ele diz no capítulo 8 do Maravilhoso Sobrenatural, item 14, parágrafos 6 e 7. Isso é motivo de nossa observação em muitas espíritas. Isso é uma orientação que nós temos e é uma advertência que eu considero aqui. Julgar o espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor da opinião emitida. Nós só podemos nos manifestar sobre aquilo que nós, pelo menos, conhecemos um pouco, como muitos colocam, que a doutrina espírita é a doutrina do mal, que mexe com os mortos. Aí nós conhecemos a morte. Leon Denis trata a morte como um momento solene. E é assim que nós vemos um corpo cansado, que tem que deixar para ter uma outra prova da bondade de Deus e voltar numa outra oportunidade num corpo novo, em condições compatíveis com a tarefa que ele vai exercer. E diz, sétimo, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite são de causas e consequências morais. Toda uma ciência e toda uma filosofia que reclama um estudo sério, perseverante e aprofundado. Ou seja, as questões morais, a ciência, a tríade. Ciência, filosofia e religião. É muito estudo. Quanto mais nós estudamos, nós vemos que menos nós sabemos, porque nós precisamos nos aprofundar mais. Todo espírito ele tem a sua caminhada no conhecimento. Chega um momento que ele trabalha, ele vai frequentando o centro, vai trabalhar na reunião mediúnica, vai desenvolver outro processo, como aconteceu com o Chico, que ele começou no livro, tentou se aprofundar lá na parte dos efeitos físicos, mas Emmanuel falou que a tarefa dele era o livro. É o aprofundamento. Como pode alguém, sem ter conhecimento da doutrina espírita, chancelar essa doutrina como perniciosa, se temos irmãos que vêm estudando há anos e anos e na sua humildade ainda dizem, nós não conhecemos nada, precisamos aprender muito. Para isso nós estamos fadados a voltar, muitas vezes, na matéria, para nos melhorarmos. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos a seu prazer, fazendo passar por Messias Deus, não poderiam abusar muito tempo da credulidade, logo seriam desmascarados. E são, como se conhece o espírito, o doutrinador ali, o trabalhador, através das suas palavras. Chega um momento que ele não vai conseguir sustentar aquilo. Nós vemos espíritos que chegam na reunião mediúnica com nomes, tentando passar por nomes, mas nós percebemos através ali das palavras que eles não vão chegar. Aqueles que preferem a obscuridade são aqueles que preferem deixar. A doutrina espírita ela não presta, já foi tratada até no Código Penal, né, como crime. Ela não presta. É uma doutrina que não vamos nos aprofundar dela e eu proíbo.
porque não quer dar luz, prefere deixar a candeia embaixo do alqueire do que passar a luz. Aí nós lembramos de fatos daqueles que abusam, que fazem mau uso de um dom que Deus traz para eles. O caso da Otília Diogo, aquela médium da década de 60, que o Chico chegou a apresentá-la para o trabalho, e ela fazia as suas manifestações, né, através de efeitos físicos. Ela fazia assim as materializações de, no caso, a irmã, ela botava aqui o nome dela, irmã Otília Diogo, deixa eu ver o nome dela, irmã Josefa. E ela foi presa porque foi pega com trajes de irmã Josefa e pagou até uma cirurgia plástica ao cirurgião com manifestações na casa dela. Utilizou a mediunidade. Por que ela fez isso? Porque ela estava perdendo a mediunidade. Começou o orgulho, a vaidade a sobrepor. Ela virou a atração. E o próprio trabalho espiritual vai fazendo com que diminua. Ela foi presa, né, e confessou isso, que ela perdeu a mediunidade dela em 1963, depois das sessões que ela tinha feito lá em Uberaba. Observação, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, os que têm puro de coração. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai, né, de quem, por quem o escândalo vem, são tombos. Nós adquirimos uma altura, e aquele velho ditado, quanto maior a altura, maior o tombo. São patrimônios que são difíceis de serem restaurados, custam uma encarnação que poderia ser proveitosa, e o espírito joga para o alto, por causa da vaidade, do orgulho, é o cuidado que os espíritos têm conosco. E foi motivo de observação também que Kardec perguntou, né, dos radicais do vício, o egoísmo, que deles derivam todo, e é verdade. Quando nós temos egoísmo, começamos a pensar mais em nós do que nos outros, nos nossos irmãos, até no próprio compromisso assumido, aí nós tendemos a fracassar. A categoria mais perigosa são dos falsos cristos e falsos profetas. Ele bota aqueles que vêm com nomes memoráveis, nomes de celebridades. Eu estive no lugar, recebi uma mensagem do Bezerra de Menezes, e a pessoa fica inebriada, vai a primeira vez no local, Bezerra de Menezes me trouxe a mensagem, eu vou passar a ficar ali, eu vou passar a seguir, doutor Bezerra veio. São espíritos de elevada, categoria, eles vão nos atender, mas nós temos que saber que filtrar, que nem todos, não acreditei em todos os espíritos, mas provar que todos os espíritos são de Deus. Eu não posso simplesmente me colocar com o nome de uma autoridade espiritual e achar que eu sou, né? Que eu sou um privilegiado de poder passar aquilo e receber o auxílio. Não, tudo ao seu tempo certo, é conforme o nosso merecimento. Grande é o número daquele que em diversas épocas, nesses últimos tempos, se apresentaram como antigos profetas. Isso acontece. Mas os meios foram dados para nós. A doutrina espírita nos trouxe esclarecimento para que pudéssemos saber, verificar e poder discernir do meio em que nos encontramos. Os espíritos. O livro dos médiuns está lá, as categorias de espíritos. Nós temos aí os mundos. Então, cada um com seu perfil, nós vamos analisando conforme a comunicação e vemos em que condição aquele espírito se encontra. Às vezes chegam com palavras belas, rebuscadas, mas é o irmão que está ali para, de repente, tumultuar uma reunião, tomar o tempo de uma reunião mediúnica. Tudo isso aí temos que estar atentos. Se dá por um nome, mas na realidade a intenção dele é outra. E outro fato que aconteceu, um padre chamado Feliciano Iag. Esse padre, ele tinha o dom da palavra de destruir as teorias das outras religiões, e ele foi chamado lá em Sacramento para destruir Eurípides Barçanufo, a doutrina espírita e o colégio, Allan Kardec, pelos padres. Ele fez uma pregação e Eurípides desprendeu e escutou tudo. Nessa pregação, ele falou mal de Eurípides, ele aceitou. Mas quando ele falou mal da doutrina espírita e propôs um debate público, Eurípides aceitou. E foi nesse debate público a queda do padre Feliciano Iag. Eurípides foi inspirado por Santo Agostinho. E ali, Eurípides, da mesma forma que Kardec, carinhosamente com seu adversário, Eurípides, no debate, meia hora para cada um, em 4 blocos, e Eurípides saiu nos braços do povo, carregado, saiu vitorioso. Sei que para ele aquilo não era nada, mas porque ele estava com a verdade, ele trazia a verdade, trazia a mensagem de Deus. E aquele padre, ele era conhecido pela sua fama de destruidor de teorias, de religiões. Mas a doutrina espírita, devidamente estribada nas leis da natureza, com base na caridade, no conhecimento, no aperfeiçoamento pessoal,
equilibrado na moralidade, na intelectualidade, não ficaria à mercê. Ainda mais com trabalhadores da qualidade de Eurípides, né? O Espiritismo dá os meios de pô-lo à prova, ao indicar as características pelas quais se reconhece os bons espíritos, características sempre morais e nunca materiais. E é por isso que a doutrina espírita, quando nós fazemos uma prece, vamos pedir quando nós vamos à nossa casa, vamos pedir força, através daquele passe que fortalece, pedir força para continuarmos na caminhada. Não vai entrar um local para pedir, para ganhar na loteria, para ser induzido a benefícios materiais, porque os benefícios da matéria, eles ficam aqui. Mas a bagagem moral intelectual do sossego, do aconchego, essa não. A moralidade o espírito leva para usar a posteriori. Vemos as encarnações, a encarnação de Emmanuel, por exemplo, quando veio quitar uma dívida que ele tinha no passado com Jesus, como Padre Manuel da Nóbrega, a dívida que ele tinha, conforme lá no livro há 2000 anos, era Flávia, foi curado e ele veio aos poucos quitar. Assim como o próprio Judas Iscariotes veio. Judas era ali o traidor, mas quando ele conversou com Humberto de Campos, ali, o irmão X, no caso, ele já tinha passado pelo processo da fogueira, testemunho de Jesus, e estava ali já numa condição de espírito elevado. Então, meus irmãos, reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. As palavras de Jesus para distinguir entre os bons e os maus espíritos. Distinguir uma árvore que vai deixar cair um bom fruto, e aquele fruto, a semente, vai em outras partes dando as boas árvores. A natureza é assim, morre um capim, nasce outro. Aquela árvore vai chegar o momento dela, mas as suas boas sementes estão espalhadas. E é assim que a doutrina espírita veio agir para conosco. Para que as boas sementes possam espalhadas, se cria uma casa espírita, formam os trabalhadores e eles vão nas diversas partes levando a verdadeira mensagem do Cristo. E para finalizar, na disciplina do horário, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem da obra Cartilha da Natureza, do Espírito Casimiro Cunha, que se intitula A Boa Árvore. E nessa boa árvore, meus irmãos, eu vou até uma certa homenagem aos trabalhadores dessa casa, tá? A árvore é o CG. Os bons frutos são todos vocês que trabalham em nome do amor e da caridade lá e desse apreço que tem, o compromisso que tem com Jesus. E a boa árvore diz mais ou menos assim: nos quadros vivos da terra, desde a sua formação, a árvore generosa é a imagem da criação. É a vida em Deus que nos ama, que nos protege, que nos cria, que fez a bênção da noite e a bênção da luz do dia. Seus ramos são como a infância, as flores a adolescência. Seu fruto a velhice amiga, repleta de experiência. Seu tronco transforma sempre toda a lama da raiz, um pomo caricioso, alegre, doce, feliz. E as sementes que renascem, com método e perfeição, são nossas almas na lei de vida e reencarnação. Silenciosa na estrada, seu exemplo nos ensina a refletir sobre a terra na providência divina. Se a poda lhe foi rude e forte, ao rigor do braço humano, sua resposta mais bela é mais frutos no outro ano. Se tomba desamparada ao punho do lenhador, dá-lhe a casa, faz-lhe a mesa, aquece-o com mais amor. Dá sombra a todos que passam, sem jamais olhar a quem. Colocada no caminho, seu programa é sempre o bem. É santa irmã de Jesus, essa árvore estremecida. Se vive, palpita em Deus. Se morre, transmite a vida. Muita paz, muita luz a todos. E aqui, se morre, transmite a vida espiritual, a verdadeira vida, aquela em que a bagagem não se perde. Muita luz e paz a todos, boa noite. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pelo carinho e mais os parabéns por esses 30 anos dessa casa maravilhosa de Jerônimo Mendonça. Que assim seja, meus irmãos.